e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje é dia 30 de dezembro de 2021 e hoje o estudo abordará o capítulo 113, Não te esqueças. O grupo de estudo de hoje, até o momento, está composto pela Meire, pela Graça, pela Regina, pelo Mauro, pela Cleide, pelo Zé. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento, contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos baseados nas pegadas do Cristo. Eu faço então. Então, fechando nossos olhos e nos ligando ao nosso ser supremo, divino,
a espiritualidade que nos acompanha nesse estudo, de todos esses capítulos que já estudamos até agora, esse livro maravilhoso que de infinitas lições para nós, que o irmão Estevão, o irmão Rodolfo, que sempre nos acompanha também, possa nos intuir para que a gente tenha o entendimento, a lição e que a gente possa praticar a cada dia esses ensinamentos que nós temos com o exemplo de Cristo, né? E pedimos com isso, com paz no coração, abertos ao aprendizado, rezemos o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois esse é o vosso reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Meire. Vou colocar aqui o áudio do João, que mandou para a gente a leitura de hoje. Capítulo 113. Não te esqueças. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. João, capítulo 12, versículo 11. Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam, transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma, voltada para o Cristo, quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te que os teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás, como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam.
Boa noite, né? Em primeiro lugar, que eu não tinha dado, cheguei atrasada porque eu confundi o horário, tudo bem. Esse capítulo, Emmanuel vem nos consagrar, assim, a vida mais, voltando ao capítulo anterior, né? O 112 e agora o 113. Eu fui dar uma pescadinha no Evangelho, no capítulo, no Evangelho de João, que ele diz assim, João fala, e no 12º capítulo do Evangelho de João, no Novo Testamento da Bíblia, depois de ressuscitar Lázaro e ser obrigado a fugir para salvar a vida, Jesus volta a Betânia para a casa das irmãs, Maria e Marta, onde é ungido. Então, o que aconteceu com Jesus naquele dia? Maria tinha um recipiente, né, com um perfume, e aí ela tirou e foi ungir os pés de Jesus, né? E chegou Judas, né? E falou assim, mas por que, quer dizer, não foi com essas palavras assim, eu estou falando das minhas palavras que eu entendi. Mas por que você fez isso? Por que você não pegou e não vendeu por 300 dinários? Não é? E quando ela fez isso, disse que a casa e os arredores surgiu um perfume, mas tão intenso, tão saboroso, assim, uma coisa assim inusitante, né? Inusitada. E aí acrescenta João novamente. Por que Judas falou isso? Porque Judas tomava conta das finanças de Jesus. E também, além disso, dele cuidar, ele disse que ele roubava. As pessoas colocavam as coisas naquele saquinho, não sei se era saquinho, tem um nome certo, mas eu não me lembro agora, e Judas roubava tudo. Meu Deus, aí eu fiquei pensando, quer dizer, e João ainda disse, pronunciou, e será ele que daqui a 6 dias ele ia trair Jesus. Então, quer dizer, olha a sabedoria de João, já, né, naquela época, já junto de Jesus e tudo, e vem nos dizer nesse capítulo 12 dele, todas essas informações. E também, o povo, quando soube que Jesus estava lá em Betânia, disse que o povo ia atrás de Jesus, justamente para ver Lázaro. E como diz o capítulo de Emmanuel, né, saindo de lá, as pessoas saíram mais crente, mais deslumbrado com Jesus. E com isso, mais revolta surgia no meio. E eu não sabia, não sei se vocês sabiam, que Lázaro foi assassinado. Olha, porque Jesus, né, tirou do sepulcro, né, Lázaro, fez aquela movimentação toda, e teve mais e aí o povo começou a se revoltar, né, os maiorais lá, e chegaram a perseguir o Lázaro, porque o pessoal queria ver Lázaro, né? O pessoal ia ver Lázaro lá, que Lázaro acompanhou Jesus, né? Quando Jesus aconteceu isso, Jesus foi lá no sepulcro e fez né, ver surgir a vida novamente de Lázaro, que nós não estamos, né, não vamos ainda enumerar, o povo, foi muito mais multidões acreditando em Jesus. E aí, eu não sabia que Lázaro tinha sido assassinado também. Então, eu lendo aqui, né, eu fiquei, meu Deus, tudo isso aconteceu, né, com Lázaro, e que Judas fazia tudo isso, não é? Então, esse capítulo, cada vez mais eu me conscientizo que eu tenho cada vez mais de estudar, compreender e seguir. Boa noite.
E não ter medo, né? E não ter medo. Então, eu estava analisando aqui Lázaro, né? Eu não sei como é que era Lázaro. Simplesmente não fala muito em Lázaro, né? Eu não sei como é que era antes de Jesus tirar ele do sepulcro, né? Como ele foi, bem dizer, salvo por Jesus, né? O interesse da população toda naquela época lá era ver a pessoa, né? Eles consideravam o Lázaro como uma pessoa que tinha ressuscitado, né? Na verdade, era uma pessoa que tinha morrido e revivido. Então, é, quando eles iam ver Jesus, na verdade, acho que estavam mais interessados em ver Lázaro, né? Para ver, como eu disse, eu não sei como é que ele era. Se ele era uma pessoa de alta moral, não sei como é que era Lázaro. Bom, mas nessa daí Lázaro modificou muito, né? Ele seguiu Jesus e as pessoas que iam atrás de Jesus, visitar onde Jesus ia, muitos iam lá para, na verdade, uns iam para ver a modificação, outros iam mais para desacreditar, né? Mas todos eles, na maior parte, uma boa parte deles, votavam mais com muita fé em Jesus e seguiam a religião, no que eu digo assim, a doutrina de Jesus, né? E com isso, como a Cleide já tinha falado, né? O pessoal do alto clero lá não gostava nada disso. Agora, eu não sabia que Lázaro tinha sido assassinado. Você ele foi ressuscitado e logo em seguida foi assassinado. Eu não sei, então, qual foi o motivo assim de. Né? A gente nunca sabe. Mas naquela época lá não dava para fazer assim certas coisas, né? Que tinha lá o pessoal do alto clero lá que não queria saber da religião, de seguir o cristianismo, né? Todo mundo que seguisse isso aí era, era castigado, né? Então, Lázaro veio para dar uma força, realmente ele deu uma força para Jesus nessa parte aí, né? Jesus ajudou ele sarou e tal, saiu do sepulcro e com isso aí o nome de Jesus ficou em alta, né? É que nem hoje, uma política, né? Mas isso aí ajudou muito na carreira, né? Tanto de Jesus como dos discípulos, né? Que é assim que foi seguindo a religião. Mas eu acho que muita gente, naquela época lá, eles tinham era mais interesse do que assim, do que fé, né? Eles queriam ver o extraordinário também, né? E isso aí, logo com o tempo, né, passava também. Mas foi uma marca muito, muito grande nessa marca de Lázaro aí, né? Que foi deixada para todos. E tá até hoje, né? Até hoje comenta essa passagem de Jesus. Eu acho que também não tem muita coisa aqui nesse capítulo para incrementar, né? Tem aqui, deixa eu ver uma outra coisa que eu vi aqui. Que diz, se é, portanto, bem um beneficiário de Jesus, e se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícia do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados para compreendê-lo integralmente. Na verdade, todos temos notícia do Mestre, né? E poucos têm condições de seguir, devido à nossa moral. Eu acho que o ser humano, o principal do ser humano, não é eu tenho fé.
A pessoa tem que ter moral para poder seguir os ensinamentos de Jesus. E eu acho que isso aí aconteceu com Lázaro, né? Com uma pessoa de uma moral elevada, e isso aí é um ensinamento para a gente. A gente tem que pensar muito nessa parte do nosso moral para poder seguir as crenças de Jesus, né? Seguir as que nem diz o Zé, seguir as pegadas de Jesus, né? Sem moral não adianta nada. É isso aí. Obrigado, Mauro. Eu gostei do termo que você usou, a carreira de Jesus. Né? Carreira é um termo que é de artista, não é que fala? Mas Jesus foi tudo mesmo. Jesus foi artista, foi Foi, o maior ele médium, foi tudo. Tudo, tudo, tudo. foi, foi psiquiatra, foi Foi. tudo. A professora Graça vai dar uma bronca na gente, olha lá. Eu só quero saber, eu só quero saber onde Lázaro foi assassinado. Onde está escrito isso aí? Alguém pode me falar? Você lembra, Rê, do livro? Eu li o Lázaro Redivivo, mas eu não lembro. Eu preciso folhear novamente esse livro. Mas o final da vida de Lázaro, se eu não me engano, esse livro conta a história. Você leu esse livro, Graça? Não. Por É, isso que eu mu- quero saber. é muito bom esse livro. Eu lembro que a gente devorou, né, Regina, esse livro, quando a gente pegou. A Cleide tá falando. Vamos ver de onde ela tem informação. Vai lá, Só que o Cleide. microfone tá fechado. Dá uma olhadinha no comentário de Malcine, nas reflexões, deixa eu pegar aqui se eu vejo, fora o livro que eu já tinha lido, por isso que eu fiquei assim, porque poucas pessoas comentavam isso, que Lázaro foi perseguido e foi assassinado, né, pelos. Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo pegar aqui, mas eu posso passar, depois que terminar, para a gente não se empatar, eu posso passar para você nas reflexões, e Mauro também sabe onde é que eu estou falando, que a gente sempre pega o que ele fala. Deixa eu ver se eu consigo aqui voltar para o capítulo Caminho, Verdade e Vida. Você vai falando e eu vou pesquisando aqui, depois eu passo. Eu acho que a gente está fazendo assim, caindo numa confusão cada vez maior. E sugiro que a gente leia o livro Lázaro Redivivo e depois voltamos a falar desse assunto, porque realmente, quando eu leio o anterior, que eu não participei, eu entendo que Lázaro, que ele não foi ressuscitado assim, estava morto e levantou da sepultura, Jesus fez com que ele estivesse vivo outra vez, que estava revogando uma lei natural, né? Uma vez que ele estava morto. Ele morreu ou não morreu? Né? Se foi totalmente desfeito os laços do liame do espírito com a matéria, há 4 dias, então isso está muito confuso e eu gostaria de ter mais tempo para ler, para não falar nada que me comprometa, né? Porque se voltarmos atrás, a gente lê, a gente acha que Jesus deu oportunidade. Quando eu vou ler um pedaço do anterior, né, do 112, tá lá, a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era forte e cobria-lhe o rosto. Ele podia ser um cara, um sujeito bom, ou um mau caráter, ou uma pessoa que estava arrependida, estava buscando entrar na vereda da justiça de Jesus, aprender, e Jesus deu para ele oportunidade, porque depois fala lá embaixo, né, que a preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, né? Então, o que ele fez e que pretérito é esse, de quem é o Lázaro, de onde ele veio? Não sei muito. Então, eu gostaria de ler o livro, o Lázaro Redivivo, né? Para a gente entender isso. Porque senão a gente está
assim, falando e está desentendendo cada vez mais do que a lição quer nos ensinar. Não, o que eu creio, viu, Graça, que ele foi realmente, como diz os evangélicos, ele ressuscitou do sepulcro e ele acompanhou Jesus. Tanto que nesse acompanhar de Jesus, ele ia para todo lugar com Jesus. Então, por isso que ele foi perseguido, porque o povo queria ver aquele ser humano que se ressurgiu de um sepulcro depois de ter morrido. Então, mas esse ressurgimento... Por esse surgimento, por essa novidade que foi assim uma coisa, um inusitado. E as pessoas, a partir desse momento, já acreditavam em Jesus e acompanharam Jesus. E quando soube que ele fez isso, acompanhou muito mais multidões. Arrastou-se multidões através de Jesus. E Lázaro acompanhou Jesus nisso. E através desse fato, foi que Lázaro foi perseguido também. E foi morto. Porque eles não queriam. Né? Porque a ressurreição, segundo o livro do Jesus perante a cristandade, nós sabemos que a ressurreição que Jesus se refere é aquela ressurreição que nós, depois que reencarnarmos, e não, por exemplo, aqui na Terra, não precisávamos mais de reencarnar aqui na Terra, então nós ressuscitamos. Ressuscitar significa estar em espírito. Não precisamos voltar aqui mais pelas provações. Essa é a ressurreição que Jesus, que o Frederico Pereira da Silva Júnior fala no livro Jesus perante a cristandade, através do Espírito Francisco Leite de Bittencourt. Então, eu acho que está uma confusão aí, a gente podia juntar, discutir, para depois chegar na conclusão. Depois você pega na internet reflexões diárias, e os comentários lá, e os evangelhos, que ele vai dar os evangelhos, os capítulos de João, que ele fala nessa história. Aí você tem as suas próprias conclusões. Tá, e eu gostaria que vocês escrevessem assim, Lázaro ressuscitou, a ressurreição de Lázaro por Jorge Alahá. Eu acabei de ouvir mais ou menos, então acho que convém a gente, ele é um cara estudioso, convém que todo mundo ouça essa live dele, para depois a gente entender melhor, tá bom? Hoje eu não vou comentar, porque é um caso assim, meio complicado e eu não estou apta para falar. Desculpa. Regina? Então, antes de... Porque assim, a minha reflexão foi mais sobre o que o Mano falou, mas enquanto vocês estavam falando, eu procurei alguma coisa na internet e encontrei uma parte da Gênese, que a Gênese estuda até o próprio título, os milagres segundo o Espiritismo, né? E aí tem um item lá, né, que estuda sobre ressurreições e tal, e ele fala de Lázaro aqui, um trecho, né, Kardec aqui, né? E aí ele explica, né, no item 39, ele fala assim, vou permear antes de entrar exatamente em Lázaro. Ele fala assim, contrário seria às leis da natureza, né, falando, e portanto milagroso o fato de voltar à vida corpórea o indivíduo que se achasse realmente morto. Ora, não há mistério se ocorra a essa ordem de fatos para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Se mesmo na atualidade as aparências enganam por vezes os profissionais, quão mais frequentes não haviam de ser os acidentes daquela natureza num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles, e onde o sepultamento era imediato. É, pois, de todo ponto provável que nos 2 casos acima, isso é 2 casos que foram contados antes, né, apenas síncope ou letargia houvesse. O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo. Esta menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. Isso no caso da filha de Jairo. Aí no item 40 ele diz assim, a ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, de nenhum modo infirma o princípio, né? Estou falando das leis naturais. Ele estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro,
Sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova, dado que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo esse tal cheiro de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais da vida. E aí ele termina dizendo assim, citem. E quem podia saber que Lázaro já cheirava mal? Né? Faz uma pergunta. Foi sua irmã Maria quem o disse. Mas como o sabia ela, por haver já 4 dias que Lázaro fora enterrado, ela o supunha. Nenhuma certeza, entretanto, podia ter. Então isso aqui está lá no... Tem coisas que a gente pode pesquisar, inclusive, na Gênesis. É da Gênesis, capítulo 14 e 15, né? O Elahá fala exatamente isso aí. Exato. Então... Eu corri para achar e não achei, você achou. Obrigada, é isso aí. Então, vamos, né? É esse caso aí, então. Até foi estudado. Você agora é a catalepsia, catalepsia, né? Então ele fala em letargia, tem catalepsia. Letargia, catalepsia, é. E antigamente enterravam muitas pessoas vivas, né? Quantas pessoas foram encontradas de bruço em caixões? Então pode ser que tenha acontecido isso com Lázaro, e não foi milagre, não foi derrogação da natureza. Realmente, por espantar, ele está morto? Então. Eu falei semana passada também no estudo, né, de Lázaro, que era uma das suposições, né? E aí eu só gostaria de falar que, assim, que o Emmanuel, ele vem falar do exemplo que aconteceu com Lázaro, né? Então, assim, quando a gente recebe que para muitos é milagre, para outros é vamos dizer assim, uma bênção, né, de nosso mestre, alguma coisa assim, uma cura de uma doença, alguma coisa que a pessoa está querendo, parece difícil, né? Então, como no caso dele, achavam que ele tinha morrido e ele voltou. Então, ele virou um exemplo vivo, né, ali que todo mundo queria ver, e segundo que está aqui no capítulo 12 de João, lá no Evangelho de João, né, ele virou uma referência. E o que acontecia? As pessoas iam até ele para vê-lo, como a Cleide falou, e aí já estando com Jesus ali, já as pessoas já estavam, vamos dizer assim, saíam transformadas, como fala aqui. Né? Exatamente, então, essa questão aí que ele fala. Essa questão aí que fala a mudança dele, ele mudou, ele de repente, hoje, atualmente, quando você fosse na RQM quase morte, né, naquele processo quase morte, fosse e depois voltasse e a partir daí você está transformado, e foi o que aconteceu com Lázaro. Isso, bem lembrado. Essas experiências quase morte, né, EQM. Que a Mônica de Medeiros, eu assisti já ela falando sobre isso. Isso, então, aí sim, aí dá para entender, Jesus não derrogou a lei da natureza, porque pode acontecer isso, e depois, com isso, ele se modificou. Então, ele foi encontrado, privilegiado por Jesus para dar para ele essa nova oportunidade de voltar para o mundo e rever os seus conceitos. Então, e transformado. E aí ele termina, pode ver que ele fala da edificação, que a edificação é nossa e daqueles que estão à nossa volta, porque quando a gente, vamos dizer assim, se edifica, se transforma, né, a gente tem a condição de ajudar na transformação à nossa volta. Porque, na verdade, nós não somos seres únicos na Terra, somos uma grande família. E isso incomodou os fariseus porque eles queriam, de qualquer jeito, achar algum motivo para Jesus ser condenado. Mas era milagre? Não, ele não fazia milagre. Jesus não fez milagre. Né? Então aconteceu. Isso aí. Já deu para melhor entender, viu, Maria Cleide? Obrigada. Tem uma passagem aqui, eu não sei, me corta se foi a mesma que a Regina leu. Mas é do livro Lázaro Redivivo. Você citou um trecho do livro, Regina? Não, né? Não, eu falei da Gênesis. Tá, então vou citar um trecho do livro que eu lembro que eu li e achei aqui. A ressurreição de Lázaro, enfaixado no túmulo, é justamente isso que vocês acabaram de falar agora, para vocês verem como que vocês estão em sintonia e acharam um ponto. A ressurreição de Lázaro, enfaixado no túmulo, com sinais evidentes de decomposição cadavérica, espantava os mais ilustres descendentes de Abraão,
nem Moisés, o legislador inesquecível, conseguira realização daquela natureza. E o povo, naqueles dias de festas tradicional, se dispôs a homenageá-lo, em regra. Receberia o profeta com demonstrações diferentes, mostraria aos prepostos de César que Jerusalém não renunciava aos propósitos de libertação, ciosa de sua autonomia, e agora mais que nunca possuía um chefe político à altura dos acontecimentos. Ou Um seja, chefe político. você vê como que incomodou, né? Exatamente. Então, mas não deixou de ser por causa da mudança, da transformação do Lázaro. Né? Por algum motivo ele se transformou, mesmo que de repente a gente está dentro da doutrina e você age de formas diferentes se algo acontecer com você, né? Tipo assim, eu percebo que a partir de então eu tenho que desapegar de uma série de coisas e dedicar mais às pessoas e me propor, inclusive, a sair na rua, a ver um caído e levantar o caído, ela olha a graça. Ó, depois que ela foi lá e viu que ia morrer, voltou com medo e está aí, fazendo o papel dela de cristã, né? Eu acho que é isso que o Lázaro fez e com bastante frequência, com certeza, né? Para estar do lado de Jesus, apesar deles serem amigos, ele não foi ressuscitado porque ele era amigo, é porque ele tinha merecimento espiritual. E Jesus mostrou que ele é capaz que nós todos somos capazes de nos renovar a partir do momento que ganhamos um chacoalhão. E ele ganhou um chacoalhão também, mesmo sendo amigo de Jesus. É isso verdade. Aí. O Mauro sempre dá esses exemplos, né, Mauro? Você fala que quando a pessoa fica doente, às vezes ela precisa daquela doença brava, que é aí que ela muda, não é, Mauro? Quantas vezes você já falou isso? O Lázaro quase morreu, então ele voltou com tudo, né? Voltou com tudo, isso mesmo. Exatamente. E esse renascer que Jesus possibilitou ao Lázaro, aqui é citado num outro trecho aqui do livro que também tem muito a ver, é muito bom. Jesus compadece de novos Lázaros, sepultados no túmulo das ilusões, e ajuda-os para que sejam desenfaixados e ressuscitem de fato, ao clarão da verdade eterna. Senhor, tu que iluminaste os caminhos da vida, atende-nos a súplica e clareia também os caminhos da morte. Ou seja, Jesus, ele traz a verdade, traz a consciência, não necessariamente só em vida, mas na morte também, né? Ele despertou muitos outros também, recebendo-os do outro lado. É muito interessante. Isso é tão bem lembrado que quando aconteceu esse do Evangelho semana passada, ele estava falando de julgamento, o momento das reencarnações difíceis para chegar ao ponto de julgar os vivos e os mortos. E está nessa sequência. Por isso que ele fala, muitos homens estão mortos, soterrados no sepulcro da indiferença, do egoísmo, da negação. Nós não falamos no Evangelho semana passada a respeito que os mártires morreram pelo amor de Cristo e depois nós nos tornamos quantos indiferentes das palavras dele. Os mártires não morreram pela mão de Cristo, mas eles morreram por causa do Cristo. Por causa do aprendizado, por causa da mudança deles, por causa daquela fé vigorosa que eles tinham naquilo que Jesus falava e Jesus pregava, né? Sem contar eles iam cantando. E deve ter sido um resgate, né? Porque imagine o quão bélico que foram as existências anteriores dessas pessoas também, né? Até despertar. Com certeza. Você sabe o que me leva esse capítulo de Emmanuel? Que realmente essa coisa que você tem, a sua transformação, como ele fala mesmo, não pode ficar só para nós, a nossa transformação. A gente tem que dar depoimentos, entendeu? Porque nós espíritas, as pessoas sempre comentam que nós somos muito preservados, calados. Nós temos que propagar. Se nós estamos melhorando, se o Espiritismo está nos dando experiências novas, moralmente, conhecimento, evolução, nós temos que realmente dar o nosso testemunho, que é para que outras pessoas sigam realmente. Mas nós damos
Nós damos o nosso testemunho em silêncio, quando nós assistimos gestantes, na maioria delas, que são de igrejas evangélicas. Não acontece isso Então, no seu... o mais importante são as ações até do que as ações, Tem gente que fala assim, nossa, eu acho um barato, eu gosto da doutrina espírita, vocês são tão caridosos, vocês são... Aí eu falo assim, isso não é coisa, não é, especialização de espírita, não. É isso que Jesus pregou. A gente só tem consciência do nosso papel e estamos tentando fazer. Eu sempre falo com as pessoas isso. Então, a maior caridade que nós fazemos é pregar o Espiritismo, não sair pelas praças públicas com os escribas e fariseus gritando, né? Como aqui está a verdade. Não, nós vamos mostrar isso através das nossas ações. Isso não nós estou estamos falando que tentando não vão fazer. sair como os evangélicos por aí gritando. Então, é como se fosse. Não é dentro da nossa doutrina, naquele reduto que vem numa palestra, num estudo desse, dizer a sua experiência, o que é que o Espírito está te trazendo de benefício, né? Se você quer saber, muitas pessoas estamos precisando, outro dia eu estava falando com o Zé, né, Zé, que a gente precisa se preparar melhor, porque muitas pessoas vão procurar, passando essa febre de transmissão do vírus e essa gripe que está vindo agora, e quando as casas totalmente espíritas abrirem, nós vamos ter muitas surpresas. Então, temos que estar preparados, né, para falar com as pessoas, não para induzi-las, não, vocês têm que ser espírita, mas para ser pessoas melhores. Né? São os Lázaros que nós vamos escolher por aí, que eles vão buscar, eles não vão ser forçados a fazer nada. Da mesma forma que você não pode obrigar a pessoa a ter fé, você não pode obrigar a pessoa a ser espírita, mas usar da doutrina espírita, da filosofia de vida espírita, para ser pessoa melhor. Até para ele mesmo, né? Porque a gente melhora muito mais do que todo mundo nas nossas ações. Isso é verdade. Quando Tem um comentário aqui, né, que eu já falei até para você não estava presente, mas aonde eu estudei, que é perto daqui da casa do meu irmão, no Centro Espírita, tem 300 atendimentos de atendimento fraterno para fazer quando retornar agora. 300 pessoas inscritas. Imagine para fazer o atendimento fraterno. Imagine o que essas pessoas estão passando. Minha colega é psicoterapeuta e tudo. A minha amiga, ela disse, Cleide, está uma coisa assim, o presidente do centro, que é Adenal, né, que é, Mauro sabe quem é, que estudou com a gente, que ele sabe, está assim, está querendo gente preparada, porque não pode ser qualquer pessoa. Então, não pode. Estudando a gente vai... Tem gente com depressão, tem gente que perdeu familiares, tem gente sem dormir. Então está uma coisa assim muito grande. Isso aí, senhor. Meire, você quer comentar, Meire, sobre o que a gente falou do Lázaro e tudo mais, do estudo de hoje? Não? Então tá bom. Mas esse tema do Lázaro é muito bom. Quem quiser esse livro aí, eu tenho o PDF, eu posso mandar o PDF. Mas, independente do PDF, depois, se gostarem ou não deixe de comprar. Porque é muito bom ter o livro, ler o livro e participar, né, dessa... Pode falar. Se não me engano, nós fizemos aquela revisão lá nos livros, demos aquela arrumada lá no Genk. Eu tenho a impressão que eu vi um Lázaro Redivivo lá. Eu acho que tem. Então vai ter na biblioteca lá do Genk. Acredito que pelo menos um eu peguei na mão. Eu acho que sim. Então dá para ler e passar para frente. Se tem PDF, né? Deixa eu ver. Tem PDF? Tem, eu te passo. Eu vou ler, no meu tablet. Tá. Mauro, quer comentar mais alguma coisa? Tá a cabeça meio de lado aí? Tá pesada a cabeça? Não, eu tô falando, negócio de caridade não é só espírita que faz. Você vai na rua e você vê que é católico, é protestante, é um monte de gente. E cada um está fazendo a parte. Agora, cada um tem seu segmento, né? Tem sua crença e aí por diante. Mas o importante é que eles também estão dando uma força. Você mesmo vê, quando vai fazer a entrega, você acaba trombando com outras pessoas que não é da área espírita. Quer dizer, tem seus valores também.
Sim, Mauro, nós estamos falando, inclusive, é o entendimento, né, da filosofia, o entendimento, a fé raciocinada, né, a crença na reencarnação, na imortalidade da alma. Isso consola as pessoas quando elas não entendem o porquê da vida, Não sei, eu entendo. né? Isso aí é Estão lógico. buscando, Isso então, aí eles vão tem buscar por isso aí. Isso aí tem que ser falado, é lógico, num centro espírita, a pessoa tem que ir lá para acompanhar, né? Não, na verdade. Um trabalho que eu acho muito bonito é o dos evangélicos, que eles vão nos presídios. É difícil o grupo espírita ir em presídio. E eles vão lá, vão conversar, vão falar de Jesus. Acho muito bacana. E eles se dedicam mesmo, eles são bem dados E a depois, esse segmento, né? Essa área. depois a gente vai ver o lado contrário disso em off. Tá certo. Mas, de qualquer forma, eu pelo menos eu sempre procuro olhar sempre a parte boa em tudo, né? Eu sei que, mas o ser humano, ele existem todo tipo de ser humano, né? Então, em qualquer seio religioso, né? Pode ser católico, espírita, protestante, qualquer um. Se existem pessoas que são, as pessoas são diferentes, né? Tem as pessoas que são mais evoluídas e aquelas que ainda não estão tão evoluídas, então não enxergam ainda da forma como Jesus enxerga. Eu me considerando os mais evoluídos aqueles que estão mais próximo daquilo que Jesus pregou. Sim, não tem o lado bom realmente, porque quantas pessoas deixam do vício por causa, né, de ser? É uma forma, porque cada um recebe as coisas de acordo com o seu entendimento. Então, todos os segmentos religiosos têm a sua função diante de Jesus, né? É o papel de cada um. Mas é perfeito. É que a gente diz, né? Menos mal, pelo menos está seguindo alguma religião. Verdade é porque tem pessoas, você vê que às vezes foi um gênio mau da vida danado. Mal. Depois segue uma religião, pelo menos melhorou. Se ele vai ficar 100%, eu não sei, mas ele tá fazendo alguma coisa. Pelo menos para de dar trabalho para os outros, sei lá. É. Bom, vamos encerrar então o estudo de hoje, agradecendo a todos vocês por mais um ano de estudo. Esse é o nosso último estudo desse ano, né? Agora a gente retorna semana que vem novamente no dia normal, que é sexta-feira. E espero que a gente continue firme e forte aí, que esse ano agora a gente termina, né? Deixa eu ver se a gente termina esse livro nesse ano. Eu acho que termina. Termina nada. Não termina ainda? Deixa eu ver. Não. Tem até 180. A gente O está último é 180, nós somos 113. E por que está com pressa? É verdade. 67. Quantas semanas tem um ano? Por 7. 52. Então a gente vai terminar só em 2023 o livro mesmo. Mas né, realmente, Graça, não tem que ter pressa. É um livro tão bom que a gente tem que ir dosando assim aos pouquinhos, né? Pra gente conseguir absorver um pouco mais de tanta informação que tem. Que a gente ainda é devagarzinho de tudo para aprender, né? Você viu o primeiro texto que hoje nós discutimos, batendo cabeça, eu perguntei onde achou o assassinato de Lázaro e como rendeu a nossa conversa. Acho que um dos maiores aprendizados hoje nós tivemos. Porque todo mundo falou ao mesmo tempo. Do livro, né, Regina? Meu Deus. Cortou seu som, que ele estava falando, cortou o som, mas... Não, eu estou dizendo assim, nós já estamos ansiosos para o próximo livro daqui a um ano. Ah, mas passa rápido, esse ano passou voando. Porque somos seres humanos, somos seres humanos, então temos essa vontade de aprender cada vez mais, de estudar, de ver outros livros, de irmãos.
Isso aí. Obrigado, pessoal. Então, vamos passar para a prece de encerramento. Cadê a Laís? Ela saiu? Não tá vendo, não? Vamos agradecer de coração, com muita gratidão pelo nosso crescimento espiritual através da tecnologia, porque afinal de contas ela foi para nos dar maior oportunidade de aprendizado. Quem aproveitou essa pandemia aprendeu realmente, porque tivemos muitas chances. E agradeço a todos vocês que me deram, inclusive, a oportunidade de estar aqui aprendendo, estudando juntos e crescendo espiritualmente, buscando conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem que vem automaticamente. Agradecemos a Jesus por nos dar todos essa vontade, esse desempenho de buscar cada vez mais o aprimoramento espiritual. E a Deus, nosso Pai, por nos abrir cada vez a oportunidade das reencarnações, porque só assim vamos buscar o reino de Deus, o reino dos céus. Como Jesus disse, meu reino não é deste mundo. E estamos, Senhor, construindo aqui na terra o seu reino. Vai levar um pouco de tempo, mas nós estamos partindo para um planeta de regeneração. E com certeza, em seu nome, vamos fazer parte dessa nova terra. Obrigado, Senhor. Que 2022 seja mais tranquilo, mas que nós continuemos a buscar o conhecimento, o autoconhecimento e seguirmos o caminho que Deus nos ensinou, porque só buscamos e temos sofrimento porque desobedecemos a lei natural, que é a lei de Deus. Mas mostra-nos, Senhor, o caminho e não nos deixe desviar. Obrigado, Jesus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir.
ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Obrigado. O homem consciente ou inconsciente necessita comunicar-se com Deus. A presença latente da divindade impele-o a buscar a fonte inaxiorística, palavra inexaurível, a fim de nutrir-se da energia mantenedora da vida. Divaldo Franco só foi coisa difícil. Uma secreta intuição, reminiscência de experiências já vividas ou inspiração para o encontro. Fala da realidade superior, concitando ao estabelecimento de uma ponte de duas vias, por onde sigam os apelos e por onde retornem as respostas. Recurso mais valioso para este desiderato é o da oração. Quando penetras o aposento interior da alma, guiado pela luz da oração, logras comungar com Deus, ali presente, podendo alimentar-se nesta poderosa força geradora de valores elevados. São estimulados recursos já existentes que assumem forma de coragem e de paz e de alegria. Desanuviam-se as sombras pesadas que obscurecem a inteligência, entorpecendo os sentimentos. O equilíbrio interior se recompõe e escala dos bens altera-se do imediato para o mediato, do transitório para o permanente, em fase de uma hábil visualização da própria realidade. A oração é o mais forte estímulo de que a alma pode dispor para planificar-se. Ela reergue o ser e o metamorfoseia, em razão da substância que se constitui, abrindo os espaços mentais para a ação edificante, sem a qual a vida em si mesma perde o sentido e o significado. É a luz acesa na sombra, é pão nutriente na escassez, é força na debilidade, é gozo na paisagem, erma da soledade. Com a oração, redescobres a finalidade da tua existência terrena e supera todos os percalços que parecem impedir-te ao avanço. Faze da oração um hábito e deixa que a luz do entendimento te fortaleça na vida diária, à medida que te dediques a todas as tarefas que te dizem respeito, jovial e feliz. Bom.